Olá, colega dentista, tudo bem? Eu sou o Fernando Versinhassi, da Help Doc Consultoria. Estou aqui hoje a convite da Dental Speed para a gente tirar algumas dúvidas sobre a questão do imposto de renda. Eu sei que a maioria dos colegas desconhece esse assunto, nós nunca tivemos na faculdade algo explicando da obrigatoriedade, como faz, se precisa fazer, quem me ajuda a fazer isso daí, tá? Então hoje, nesse vídeo, eu vou compartilhar algumas dicas e algumas orientações para você minimizar o risco de ter problema durante a declaração do imposto de renda, tá bom? Então fica até o final desse vídeo para você aprender um pouquinho e você não ter problema com o leão, tá? Então vamos lá, colega, para a gente começar a entender um pouquinho o que é o imposto de renda, tá? Então o imposto de renda é um imposto obrigatório, tá? Que a gente tem que pagar todo mês ou anualmente, agora na época do ajuste anual, para o governo, a partir de todo o rendimento que a gente teve, né? Rendimentos tributáveis, né? O salário, os rendimentos que a gente recebe de um paciente particular, os rendimentos que vêm de convênios, os salários que a gente tem, de repente você tem um contrato com carteira assinada, tá? Então, pegando todo esse dinheiro que você ganhou durante um ano, né? Se somados for maior que 28.559,70, você já está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, tá? Então, a dica que eu dou agora, pega lá o ano de 2020, vejam todos os meses, de janeiro até 31 de dezembro, some todo o dinheiro que você recebeu de pacientes particulares, de convênios, de CLT, de clínicas que talvez você preste serviço. Se essa soma for maior que 28 mil, você está obrigado a declarar. Se for menor, você está isento da declaração, você não precisa apresentar essa declaração de imposto de renda, tá? Você tem um apartamento que você ganhou do teu pai, da tua mãe, do teu avô, você também está obrigado, se for acima de 300 mil reais esse apartamento, você também está obrigado a declarar esse bem, esse patrimônio, tá? Então tem algumas coisinhas que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, você ganhou um dinheiro, aplicou esse dinheiro, ele rendeu mais que 40 mil reais. É um rendimento isento, porém é obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda, tá? Então esses são os principais pontos que te obrigam a entregar a declaração do imposto de renda, tá bom? Agora, colega, se você trabalha só como pessoa física, você só presta serviço para pacientes particulares, tá? Você não presta serviço para convênio, você não tem um vínculo com empregatício, você não tem uma carteira assinada, você não presta serviço para clínicas, então você tem a obrigatoriedade de fazer um outro programinha, que é o programa Carnê-Leão. O programa Carnê-Leão é uma declaração de imposto de renda, porém ela é feita de forma mensal. Tá? Você tem que fazer todo mês o recolhimento mensal, tá? E é muito importante fazer o Carnê-Leão porque dentro desse programa Carnê-Leão, que é a antecipação, que é o pagamento antecipado do imposto de renda, você tem uma ferramenta fantástica que vai fazer com que você reduza o imposto a pagar. Ele se chama livro caixa, tá? O livro caixa são todas as despesas que você tem no teu consultório, tá? Por exemplo, você paga aluguel, você paga funcionário, você paga taxas municipais de vigilância sanitária, de taxa de lixo, você faz compra na Dental Speed, você tem um contador, você tem uma manutenção do teu equipamento. Então todas essas despesas que você tem no teu consultório, você pode pegar para fazer o abatimento do imposto. Então, por exemplo, você recebeu de um paciente ou de vários pacientes durante um mês 10 mil reais. Então, como é que funciona isso? Se eu recebi os 10 mil reais desse paciente aqui, que é um paciente particular, eu pego a minha despesa de livro caixa, por exemplo, 5 mil reais que eu tive de custo durante o mês. Então, 10 mil menos os 5 mil de despesa, eu vou pagar imposto sobre 5 mil reais apenas, não vou pagar sobre os 10 mil reais, tá? Então, entender essa ferramenta do livro caixa, do programa Carnê-Leão, vai ajudar você, primeiro, respeitar a lei, porque é obrigado, se você é dentista e paga imposto e não faz o programa Carnê-Leão, você tem um risco de ter uma fiscalização, você é obrigado a pagar mensalmente o imposto de renda, tá? Além disso, você vai conseguir uma economia, você vai pagar menos imposto porque você está usando o benefício do livro caixa, tá? Então, esse benefício do livro caixa são para aqueles colegas que trabalham com pacientes particulares apenas, tá? Então, abre o olho e usa essa ferramenta para te ajudar e fazer com que você pague menos imposto, tá bom?
Uma outra situação que existe também no dia a dia do cirurgião dentista é a prestação de serviços para convênios odontológicos, né? Nesse caso, a regra é diferente. Nesse caso, você não precisa fazer o programa Carnê-Leão, como eu mencionei, né? Você já é descontado direto na fonte. O imposto já é retido na fonte. Por exemplo, se você trabalhou durante um mês, você mandou as guias para o convênio para ele fazer o pagamento para você. Quando ele faz esse pagamento para você, ele já vai descontar de você o imposto de renda, né? O imposto de renda e o INSS, que é a contribuição previdenciária, tá? Então, nesse caso, para quem trabalha com convênio, no final do ano, agora, em janeiro, fevereiro, eles costumam mandar para você um papel, um documento. Esse papel se chama Informe de Rendimentos. Nesse informe de rendimentos tem lá quanto você recebeu, quanto foi retido de imposto na fonte, quanto foi retido de contribuição ao INSS, a Previdência Social. Aí você vai pegar esse papel, tá? E vai preencher o programa do imposto de renda, do ajuste anual, ou vai mandar para o seu contador, para o seu escritório de contabilidade, para ele lançar esse rendimento. Esses valores dos convênios, você já recebe descontado o imposto, descontado direto na fonte, então você não precisa se preocupar. Um outro cenário que a gente encontra muito são colegas, pessoa física, que prestam serviço para clínicas odontológicas, né? Prestem atenção no contrato de parceria que você faz com essas clínicas em relação à retenção do teu imposto de renda e do teu INSS. Como é que vai ser feito isso? Para quê? Para a clínica também, ela trabalha da mesma forma que o convênio, ela te entregar um informe de rendimentos para você fazer a entrega da declaração do imposto de renda, tá? Porque como as pessoas jurídicas, quando contratam uma pessoa física, por lei é obrigatório que haja o contrato de prestação de serviço como autônomo, a retenção do INSS e a retenção do imposto de renda. Tá? Então preste atenção nisso, porque às vezes você trabalha para uma clínica, você recebe muito dinheiro dessa clínica e não declara a origem desse dinheiro, começa a ter patrimônio, começa a adquirir patrimônio, e esse patrimônio você não consegue justificar a origem do dinheiro, da onde veio o dinheiro que você ganhou para comprar esse patrimônio. Tá? Então preste atenção nisso. Eu tenho visto muitos colegas buscando uma outra opção, abrindo um CNPJ para prestar serviço para essas clínicas. Né? Porque aí cada um paga o seu imposto e você consegue justificar e pagar um imposto baixo e a parceria fica muito mais saudável, fica protegido os dois lados, tanto a empresa quanto o profissional prestador de serviço. Junto da declaração do imposto de renda, você tem mais uma obrigação que muita gente teve problema há uns 2 anos atrás, teve uma chamada Operação Autônomos, onde a Receita Federal, quando o dentista mandou a declaração de imposto de renda, recepcionou aquela declaração e observou que não havia o pagamento do INSS, que é a contribuição previdenciária, que é uma contribuição obrigatória, né? Uma vez que você tenha rendimento vindo de paciente particular, vindo de convênio ou vindo de clínica, você se torna obrigado a fazer o pagamento desse INSS. Em 2016, a Receita pegou todas as declarações de dentistas, médicos e profissionais liberais, fez o cruzamento, identificou esse não pagamento e mandou cobrança de 5 anos retroativos, de 5 anos lá para trás. Então, entendo essa questão previdenciária, a obrigatoriedade da contribuição previdenciária, para quê? Para que você não receba, não tenha surpresas durante uma jornada, né? Durante uma jornada de trabalho, você recebe uma cobrança de 5 anos, aí vem juros, multa e vem um valor extremamente alto, né? Nessa operação, a média das multas foram de R$50 mil. Então, você, tendo rendimento, você está obrigado a fazer o pagamento do INSS. No INSS, quem faz a fiscalização do pagamento é a própria Receita Federal. Então, eu não posso deixar de falar para vocês da importância da declaração do imposto de renda, da importância da contribuição previdenciária, para você minimizar o risco de ter problema, tá? Então, entenda qual é o teu modelo de negócio, entenda para quem você presta serviço, faça um planejamento anual, veja a sua série histórica, veja quanto você ganhou, para saber até o que é melhor, de repente trabalhar como uma pessoa jurídica, trabalhar como uma pessoa física, o que é melhor, trabalhar das duas formas também, né? Física e jurídica. Então, preste atenção na declaração de imposto de renda para você minimizar o problema, o risco de ter problema. Tá? E agora, para a gente encerrar esse vídeo, eu vou dar uma dica em 5 passos de como você faz um planejamento tributário, financeiro e evita problema durante a época da declaração do imposto de renda. São 5 coisas. Primeiro,
faça um planejamento financeiro anual, tanto da tua vida pessoal quanto da tua vida profissional. Veja quanto quanto custa a tua vida pessoal para morar, para comer, para educação, plano de saúde, quanto custa o teu consultório, né? Os custos fixos, né? A despesa fixa, a despesa variável, você pode ter uma série histórica e saber mais ou menos quanto você gasta mensalmente, tá? Para que depois, quando você tem o custo anual, você faça uma simulação de quanto de imposto você pagaria tendo esse dinheiro, recebendo esse dinheiro para pagar essa tua vida pessoal e profissional. Feito isso, sabendo quanto de imposto você vai pagar, uma tarefa muito importante que a maioria dos colegas fazem errado ou não sabem fazer, que é a formação do preço de venda do serviço. Então você vai formar o preço de venda contemplando essa alíquota, incluindo essa alíquota de imposto, sabendo quanto você precisa faturar, quanto você precisa vender, quanto você precisa trabalhar para pagar essa conta aqui. Depois, fazer o programa Carnê-Leão, que é o pagamento mensal do teu imposto de renda, tá? Isso para quem você é uma pessoa física, tá? E depois fazer o ajuste anual, tá? Seguindo esses 5 passos aqui, eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma previsibilidade, minimizar o risco de ter problema, vai estar em dia com a Receita Federal, vai poder dormir tranquilo, vai poder ter um crescimento patrimonial de forma lícita, minimizando o risco de ter problema, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, agradeço aqui o convite mais uma vez da Dental Speed, fico à disposição para tirar dúvidas, caso tenham dúvidas em relação a esse tema. Tem aqui os contatos da HelpDoc, siga a gente no Instagram, tem a minha página no Instagram, @feversinhas, tá? E tem o Instagram da HelpDoc, @help.doc. Tem também o nosso site, www.helpdoc.com.br. Fico aqui feliz em poder participar, em poder contribuir com você, colega dentista, com você, profissional de odontologia, que hoje a gente tem que literalmente matar um leão por dia, né? Nesse cenário que a gente tem vivido aí, nesse grande desafio do empreendedor brasileiro, tá bom? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.